Estamos aqui em mais uma live, né? Falando sobre ansiedade. E hoje o tema específico é quero voltar a ser como antes da ansiedade. Quem aqui já teve esse pensamento? Quem aqui já pensou, nossa, antes disso tudo eu era tão diferente? E vem realmente aquele desejo de que as coisas voltassem a ser como antes. Mas será que isso é possível? Para começar a live de hoje, eu quero compartilhar aqui com vocês um texto do filósofo Heráclito. O texto fala assim: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Ou seja, talvez você até conheça, né, essa frase, né, esse texto. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, porque a água ali está correndo a todo tempo. E quando eu entrar novamente, já não vai ser mais o mesmo rio, porque as águas já não são mais as mesmas. Mas mesmo que as águas fossem as mesmas, ainda assim, eu e você não seríamos os mesmos, porque constantemente estamos em mudança, em evolução, em aprendizado. Então não é possível, né, entrar no mesmo rio duas vezes. E aí voltamos ao tema, né, de hoje, né? Eu quero voltar a ser como antes da ansiedade. Será que é possível? E mais, será que vale a pena realmente querer voltar a ser como antes? Eu faço esse questionamento por dois motivos, né? Primeiro, será que dá mesmo para a gente ser como antes? E mesmo que fosse possível, será que de fato vai te fazer bem? Olha, se hoje você sofre com a ansiedade, se hoje a ansiedade te angustia, te atrapalha, te faz sofrer, esses sintomas todos que se manifestam hoje, eles são só a gota d'água. Muitas coisas aconteceram antes para que hoje você desenvolvesse, né, manifestasse ansiedade. Então, houveram situações, houveram eventos e principalmente crenças que provavelmente ainda estão aí em você, crenças que fizeram com que você adoecesse. Então, quando a gente fala em voltar a ser como antes, talvez a gente corra o risco de voltar a cometer os mesmos erros, voltar a remoer as mesmas crenças. Mas talvez você esteja pensando, mas e aí, Jaqueline, o que eu faço, né? Se não dá para ser como antes, se não vale a pena. Bom, a avaliação é sua. Você que vai saber se vale a pena ou não voltar a ser como antes. Mas eu queria te auxiliar nessa reflexão hoje, né? O que a gente faz, né, com essas informações, com essa reflexão? Primeiro, é importante buscar identificar, buscar entender o que causou a ansiedade em você. Não é uma questão de ficar voltando no passado e remoendo e se justificando por conta do que aconteceu. Não é isso. Mas quando nós olhamos para a nossa história, nós podemos identificar as possíveis causas, os possíveis motivos, né, as possíveis situações que geraram ansiedade em nós. A ansiedade, a causa dela, né, é multifatorial, mas assim, é difícil determinar o que de fato aconteceu com você. Mas a gente considera, quando alguém começa a desenvolver ansiedade, a gente considera primeiro a história de vida, né? Como era o ambiente familiar, o que você ouviu dos seus pais, o que você presenciou. Crianças, né, com pais ansiosos têm uma probabilidade maior de desenvolver ansiedade. Isso não é determinante, né?
Então, assim, não é porque o seu pai ou sua mãe tem ansiedade que você vai ter, ou não é porque você tem que seus filhos vão ter. Mas existe uma probabilidade. Por quê? Porque nós aprendemos, né? Ali no convívio diário, nós aprendemos nesse convívio com os nossos pais, com as pessoas mais próximas, os cuidadores, avós, tios, enfim, nós acabamos aprendendo. Além disso, né, situações, ambientes familiares onde há muita briga, onde há muita agressão, ambientes familiares onde há também muita cobrança por desempenho das crianças, isso pode acabar desenvolvendo uma ansiedade. Mas veja bem, pode, né? Pode ser que desenvolva, não é algo determinante. Mas eu falo isso por quê? Para que talvez você, olhando para a sua história de vida, você consiga identificar pontos. Nossa, mas isso aconteceu. E eu percebo que quando isso acontecia, quando eu era pequena, já me sentia mais inquieta, mais agitada. Olhando para a sua história, talvez você consiga entender, compreender por que você hoje acabou desenvolvendo ansiedade. Né? Outro fator que também pode contribuir, não é determinante, pode contribuir, fator genético. Né? Se você tem pais, né, parentes com ansiedade, existe sim uma possibilidade de você também ter desenvolvido ansiedade por essa razão. Além disso, o ambiente onde nós vivemos também contribui. Então, digamos que assim, você cresceu num lar super pacífico, não tem histórico de pessoas com ansiedade, mas você vive em um ambiente muito estressante, em um trabalho muito exigente, onde você é muito cobrado, você é cobrado por desempenho, trabalhos de muito estresse podem também influenciar para o desenvolvimento da ansiedade. E aí, o que a gente faz? É importante tentar desenvolver técnicas, né? Identificar formas de você conseguir lidar com o estresse, se for o caso, né? Se você trabalha em um ambiente estressante, se você não tem a opção de ir para um local menos estressante, que você então desenvolva formas de conseguir lidar com essa questão do estresse, né? Fazendo atividade física, meditação, né? Existem vários recursos hoje que nos auxiliam a lidar com o estresse. Agora, esses fatores, né, como eu falei, não são determinantes, eles podem, né, influenciar de alguma forma, e talvez você tenha um deles ou talvez tenha todos eles. Só que qual a questão disso tudo, né? Esses pontos, eles acabam influenciando na forma como nós nos vemos, como nós percebemos os outros e o mundo, e a forma como nós enxergamos o futuro. E aí que está a questão da ansiedade, né? Por conta da história de vida, a gente acaba desenvolvendo crenças que influenciam na nossa percepção em relação a esses 3 pontos que eu falei. É o que nós chamamos na terapia cognitivo de tríade cognitiva, né? A nossa percepção a respeito de nós. Então, como é que você se vê? Pessoas ansiosas geralmente se veem de uma forma vulnerável. Não vulnerável no sentido de fraqueza, mas vulnerável no sentido de estar suscetível ali a situações de perigo, situações ameaçadoras, ou aquela mentalidade de que, gente, sempre alguma coisa ruim acontece comigo, ou aquela apreensão, aquele pensamento de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, isso influencia nessa percepção de si mesmo. Então, você, em outras palavras, você se percebe vulnerável diante das situações que acontecem ao seu redor. Como se essas situações sempre fosse acontecer algo de ameaçador e você se encontrasse numa situação de vulnerabilidade. Como é a percepção do outro e a percepção do mundo, né, em pessoas ansiosas? A gente acaba percebendo o mundo como um lugar ameaçador, um lugar perigoso. Percebemos o outro também como uma pessoa que talvez com desconfiança, né, como que você não pudesse confiar nas pessoas que estão ao seu redor.
Então, essa é uma percepção que gera ansiedade. Por quê? Porque você está inseguro ali, você não sabe, né, com quem contar, com as pessoas que estão próximas, quem de fato você pode encontrar. E aí você acaba também criando na sua cabeça expectativas de como o outro deveria se comportar. E aí quando o outro não se comporta da forma como você acha que deveria ser certo, de alguma forma isso dentro de você confirma a ideia de que realmente eu não posso confiar, né? Não é seguro, né? Eu preciso cuidar de mim, né? Preciso agir, fazer por mim mesmo, tomar a iniciativa, tomar as rédeas, tomar a frente, porque não dá para confiar. Não porque o outro seja ruim, mas existe sempre essa sensação de que se eu confiar, se eu delegar, a outra pessoa ou não vai fazer, ou vai fazer de uma forma que não é adequada, ou não é boa o suficiente. E aí isso também acaba gerando ansiedade, né? E a percepção do futuro. O futuro é incerto, né? Existe uma insegurança em relação ao futuro. A visão do futuro é sempre muito negativa, muito catastrófica. Então, esses fatores, né, que podem influenciar no desenvolvimento da ansiedade fazem com que influenciam nessa forma que nós nos percebemos o outro, o mundo e o futuro, e assim a gente acaba desenvolvendo a ansiedade. Bom, assim você consegue avaliar, né, parar para olhar para si mesmo, ter um autoconhecimento, fazer o exercício do autoconhecimento para tentar entender o que desencadeou a ansiedade, quais crenças, sabe, acabaram fazendo com que eu hoje desenvolvesse ansiedade. Porque a ansiedade é o quê? Eu entendo as situações ao meu redor como ameaçadoras. Na ansiedade, o medo é muito presente, né? E aí é que eu abro um pouco o leque, porque existem vários tipos de ansiedade, né? O pânico, por exemplo, vem aquele súbito, aquele medo súbito, aquele mal-estar súbito, você tem aquela insegurança, aquela sensação de morte ou de que você está muito mal de saúde, e aquilo alimenta ainda mais a ansiedade. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, que tem muitos pensamentos intrusivos, né? Se eu não fizer isso dessa forma tantas vezes, vai acontecer algo ruim. Tem a ansiedade generalizada, que não tem algo específico, várias coisas geram preocupação, geram apreensão, né? Então, assim, em todas as modalidades da ansiedade tem sempre essa expectativa ruim, esse pensamento muito negativo, né? Esse pensamento que acaba fazendo com que a nossa mente entenda que de fato nós estamos numa situação ameaçadora, sendo que não estamos necessariamente. Porque a ansiedade normal, e todos nós temos em algum nível, né, a ansiedade, ela é saudável por quê? Porque nos prepara para reagirmos diante de um perigo real. Então, assim, eu estou atravessando a pista e um carro está vindo na minha direção. Então, assim, dá aquele pico de ansiedade para eu reagir, para eu correr, para eu me proteger. Ou então, um cachorro está vindo na minha direção, um assaltante está vindo na minha direção. Algo de fato ameaçador está acontecendo, o meu cérebro ativa o mecanismo de resposta de luta ou fuga para que eu possa reagir. E isso é ótimo, excelente, faz bem. Agora, quando a nossa mente começa a perceber perigo, começa a perceber ameaça em várias coisas, né, que não são de fato ameaçadoras, aí vem essa ansiedade patológica. Então, o autoconhecimento é importante por quê? Porque a gente vai começar a entender, peraí, eu percebo realmente que eu me sinto vulnerável, eu me sinto frágil, em perigo quando eu delego alguma coisa a alguém, porque eu tenho a sensação de que a pessoa não vai fazer dessa forma, e aí isso me inquieta, eu fico ansiosa, fico insegura. Ou então eu vou
sei lá, o meu marido atrasou um pouco do trabalho, eu já começo a pensar que ele sofreu um acidente de carro, ele está no hospital, eu vou ficar viúva, sabe? Os pensamentos são muito negativos, muito catastróficos. O autoconhecimento é importante para que a gente possa brecar esses pensamentos. Peraí, será que esses pensamentos eles são válidos, são realistas? De fato há uma ameaça aqui? Mas também acontecem, né, situações onde a gente simplesmente não consegue identificar o que está gerando aquela ansiedade, qual foi o gatilho. E aí é importante pedir ajuda, né, procurar um auxílio psicológico, um auxílio psiquiátrico, a medicação. Tem muitas pessoas que têm medo de usar medicação e medicação pode auxiliar muito, né, no processo de recuperação da ansiedade, pode ajudar muito, principalmente quando é acompanhado de psicoterapia. Então, assim, não precisa ter medo de tomar medicação, ou aquele receio de ficar eternamente tomando medicação, de ficar viciado. Não. Né? Porque se você não cuidar bem da sua saúde, aí sim a ansiedade vai se perdurar por muito tempo e pode desenvolver outros problemas de saúde mental, como a depressão. É muito comum pessoas ansiosas que não tratam adequadamente, que não dão atenção a essa ansiedade, acabarem desenvolvendo depressão. Então é importante, muito importante, esse cuidado. Bom, ok, tem esse aspecto do autoconhecimento para que eu possa brecar a ansiedade. E o que mais eu posso fazer? Identificar formas de lidar com a ansiedade. Né? O que eu posso fazer hoje no meu dia a dia que vai me dar saúde mental, que vai me dar equilíbrio. E eu falei agora há pouco, né? A psicoterapia, o tratamento medicamentoso, estudar a respeito da ansiedade, pesquisar na internet não só sintomas e coisas ruins, mas propostas de tratamento, né? Entender de fato o que está acontecendo no seu organismo. Esse conhecimento é muito importante também para o processo de melhora, porque você vai entender o que está acontecendo com você e diminui aquele medo, aquela tensão de não saber o que está acontecendo. E aí, por isso que a gente tem muito esse pensamento, eu quero voltar a ser como antes, porque antes eu não tinha essa taquicardia, o coração não acelerava, a respiração não acelerava, eu não sentia falta de ar, não sentia insônia, não sentia isso, antes eu não tinha isso, mas antes já existiam essas crenças, já existiam situações que te adoeciam e que fizeram com que viesse essa gota d'água, então a ansiedade se manifestasse, tá? Então, procure identificar formas de lidar com esses aspectos. Agora, independente de tudo isso que eu falei até aqui, existe dentro de mim uma certeza muito grande. Independente de qualquer coisa, a sua essência, quem você é, já está aí. Quando a gente pensa em voltar atrás para ser como antes, tem essa preocupação de uma perda de identidade. Você não perdeu a sua identidade. A sua essência, quem você de fato é, os seus valores, suas qualidades estão aí. E todos aqueles recursos que você nem conhecia, mas que podem te ajudar a superar a ansiedade, também já estão aí. Já estão em você. Agora, o que precisa ser feito é acessar tudo isso. Acessar as suas qualidades. Se recorde, puxe aí na memória se a questão é a ansiedade, né, de querer voltar a ser como você era antes da ansiedade. Então resgate aí quais eram as qualidades que você tinha naquela época. Essas qualidades ainda estão aí. O que você gostava de fazer antes e que você não está fazendo mais agora, você pode voltar a fazer, sabe? Você pode retomar aquilo que há de bom, sem se esquecer de que aquilo que há de ruim, você precisa aprender. Nesse momento, né, você que sofre com ansiedade, é preciso entender, ok, estou passando um momento difícil da minha vida e eu tenho duas escolhas.
eu posso simplesmente me render e, sabe, ó céus, ó vida, tô mal, tô doente e acabar por aí. Ou você pode escolher aprender com tudo isso. Você pode escolher lutar contra tudo isso. Você pode escolher ser uma pessoa melhor a partir de tudo isso. E é esta escolha que eu sugiro que você faça, sabe? Aprenda com aquilo que você está vivendo hoje. Aprenda a se cuidar mais. Talvez a ansiedade se manifestou agora porque talvez no passado você não deu a devida atenção para a sua saúde, para as suas emoções. E eu não falo isso para que você se sinta culpada, de forma alguma. Porque talvez você nem percebesse que estava precisando desse cuidado. Mas agora que você está nessa situação onde a ansiedade está te incomodando, está fazendo você sofrer, é hora, sabe, de tomar as rédeas e fazer diferente. Sabe, buscar esse conhecimento de quais são os gatilhos que estão trazendo essa ansiedade. Quais são as crenças que estão por trás da ansiedade. Sabe, será que eu tenho uma crença de que eu só sou boa o suficiente se eu fizer tudo perfeitamente? E quando eu não faço as coisas perfeitas, eu sofro, né? Vem ansiedade, vem ataque cardíaco, porque eu não sou boa o suficiente. Quais são as crenças que estão por trás da ansiedade? É preciso identificá-las, é preciso, sabe, mexer na história, mexer aqui dentro no coração e entender o que está acontecendo. Porque, repito, você tem sim todos os recursos necessários aí dentro de você para superar esse momento de dor, esse momento de fragilidade. Você precisa apenas acessá-los. E além disso, aprender formas de lidar com isso. Inclusive, essa semana, dia 21, eu estou lançando um psicodesafio, reduzindo a ansiedade na prática, que é gratuito, que é 100% online. É um grupo de WhatsApp onde por 7 dias eu vou dar desafios baseados na terapia cognitivo-comportamental. E ali nos desafios diários você vai fazer esse exercício de se conhecer, vai fazer esse exercício de aprender técnicas, né? Aprender formas de reduzir a ansiedade no seu dia a dia, de cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental. E aí, entrando nesse grupo que, repito, é online, é gratuito, você vai aprender isso. E você vai ter, né, ferramentas para tirar de todo o mal um bem maior. De olhar para essa situação de dor e sofrimento que você enfrenta hoje com outros olhos. Com o olhar de quem tem esperança, de quem sabe que você pode superar, sabe? É preciso, o primeiro passo de tudo, realmente você acreditar em você mesma. O quanto você tem acreditado nas suas capacidades. Talvez você tenha tido experiências ruins, ou talvez você só tenha percebido essas experiências ruins e não consegue enxergar todas as suas vitórias, não consegue enxergar tudo que há de bom, de força. Quais são as forças que você tem? Talvez você não esteja conseguindo identificar isso, sabe? Mas existe dentro de você. E, repito, é acessar, sabe? É entrar em contato com tudo isso. E aí eu te convido a fazer parte desse psicodesafio, né? Esses 7 dias, sabe? De 7 dias onde você vai colocar em prática, sabe, técnicas da terapia cognitivo-comportamental. São técnicas, assim, a terapia cognitiva, assim, é uma das abordagens terapêuticas com maior evidência científica, sabe, com maior resultados em relação à ansiedade, em relação à depressão e vários outros transtornos mentais. Então, sugiro, né, que você, se você está com esse sofrimento,
para de sofrer sozinho, entra nesse grupo, você vai ver que existem várias pessoas que estão com o mesmo sofrimento que você e que estão ali juntas lutando para ter saúde mental, para ter uma qualidade de vida, uma vida mais leve, para vencer a ansiedade. E quando estamos em grupo, nós conseguimos nos motivar, nos ajudar e ter mais resultados. Agora, caminhando sozinho é muito mais difícil, né? Então, eu deixo esse convite a vocês. Vai lá no link da minha bio, tem o link da inscrição, mas antes da inscrição tem também as informações a respeito do Psicodesafio, que você pode, né, sanar ali suas dúvidas. Se você tiver alguma outra dúvida também, é só me mandar uma mensagem no direct, comentar algum dos meus posts que eu respondo. Para mim é uma grande alegria poder ajudar outras pessoas com ansiedade, porque eu já sofri também de ansiedade, né? Eu tenho 3 filhos, a Helena, que já está no céu, o João Paulo com 3 anos e a Catarina com 1 ano. Quando eu estava grávida da Catarina, eu perdi o meu emprego no início da gestação, né? E depois de um tempo depois eu comecei a ficar muito ansiosa, preocupada, porque grávida, né, não consegui me recolocar no mercado de trabalho rápido, porque estava grávida, né, quem é que iria me contratar? Então, assim, eu me permiti passar ali o tempo da gestação cuidando de mim mesma e me preparando para depois do nascimento da Catarina, depois da licença maternidade, voltar para o mercado de trabalho. Mas nisso eu comecei a sofrer muito, né? Comecei a ficar preocupada, né? Comecei a ter insônia, ficava pensando, meu Deus, mas como é que eu vou trabalhar com 2 crianças pequenas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Não conseguia dormir direito, comecei a comer assim horrores, né? Engordei demais. E aí, por orientação da minha obstetra, ela falou, olha, Jaqueline, vamos começar a medicação para ansiedade, porque se você não cuidar agora, pode acontecer de depois que a Catarina nascer, você ter depressão pós-parto. Então vamos evitar, vamos tomar medicação, você vai se cuidando, assim é melhor. E fizemos dessa forma, comecei a tomar medicação para ansiedade na gestação, e continuei tomando até 6 meses, os 6 meses de vida da Catarina. Foi a orientação da minha obstetra. Quando estava próximo desse período, eu comecei a fazer o desmame da medicação e aí a ansiedade voltou, né? Começou aquela preocupação, aquela inquietação, impaciência, irritação. E aí o que eu fiz? Eu sei o que dá certo no consultório com os meus pacientes, então vou colocar em prática também, vou aplicar em mim mesma. Já estava aí na pandemia, estava aquela loucura. E aí eu comecei a colocar em prática técnicas da TCC, muitas das que eu vou passar para vocês no Psicodesafio. E eu consegui reduzir a ansiedade, né? Além da TCC, eu fazia auto-hipnose, eu também sou hipnoterapeuta. Então, a auto-hipnose e a terapia cognitiva me ajudou, assim, demais, né? Há pouco tempo eu fiz uma live falando se a ansiedade tem cura ou não. Então, assim, a ansiedade, eliminar completamente a ansiedade da sua vida não é possível, mas é possível transformar uma ansiedade patológica em uma ansiedade normal, porque aí sim todos nós temos em algum nível ansiedade. Então hoje eu digo que assim, o meu nível de ansiedade é completamente normal. E quando eu percebo que as coisas estão exageradas, estou exagerando, as coisas estão saindo do controle, eu já volto a fazer esses exercícios, volto para minha auto-hipnose, porque é preciso, né, esse autocuidado, essa atenção conosco mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ixi, quem disse que eu... Ah, consegui. Né, algumas pessoas entraram, muito bom tê-los aqui. A Edna falou, que explicação, obrigada Jaqueline por partilhar o seu conhecimento, quero participar do grupo. Excelente, Edna. É só, como eu falei, ir lá, ops, o filtro aqui do Instagram, é só ir lá no link da minha bio, fazer a inscrição, né, que certamente você vai ser muito beneficiada, pode, né, divulgar nos grupos,